Desde 2017, a Atlas Renewable Energy desenvolve, financia, constrói e opera projetos solares e eólicos para oferecer energia sustentável em grande escala. Já fizemos negócios com os maiores consumidores de energia do Brasil e temos capacidade para atender empresas de diferentes portes, por meio da autoprodução, em consórcios, em reais ou em dólares. Contamos com a equipe mais capacitada e inovadora do setor, um time habilitado para desenhar as melhores soluções operacionais e financeiras, e fazemos tudo isso deixando um legado socioambiental positivo para as comunidades do entorno de todos os nossos projetos, já que o cuidado com as pessoas e com o planeta nos acompanha desde nossa fundação e faz parte do DNA da Atlas. Bom dia, pessoal. Estamos aqui, né, representando o Procurement Club, que é uma organização voltada para a comunidade de compra e supply chain, para poder trazer informações técnicas e de comércio e de mercado sobre energia renovável, energia limpa, transição de energia. Então, eu quero agradecer muito a vocês por estarem aqui. Só falando um pouco do Procurement Club, o Procurement Club é uma organização que busca difundir esses conceitos, essas tendências em relação a esse mercado, inclusive trazendo convidados e pessoas especializadas em cada setor para que possa compartilhar com a comunidade essas informações. E o Procurement Club também, ele nasceu olhando os preceitos que a gente chama do Fair Trade, que na verdade, assim, uma tradução livre, comércio justo. Então, entendendo que o Fair Trade, a gente podia entender o seguinte, ele se conecta muito aos princípios ODS da ONU. Então, no sentido de, né, a energia, a gente está falando de energia, a gente está falando de energia limpa, a gente está falando de energia renovável, por causa principalmente do meio ambiente, né? Então, acho que isso é uma coisa bastante interessante que a gente pode desenvolver aqui, né? Então, eu quero agora apresentar essas duas feras que estão aqui com a gente, que é a Marília Rabassa. A Marília Rabassa é head da Cela, né, que é Clean Energy Latin America, uma empresa de consultoria importante e voltada para energia, né, para o tema de energia, e o Lucas Moraes Teixeira, Global Commercial Strategy Director, que é o diretor global de estratégia comercial da Atlas, né, que é a empresa também voltada para o mercado de energia. Marília, Lucas, muito bem-vindos, muito obrigado por estar aqui com vocês. Eu acho que agora eu gostaria de ouvir um pouco de vocês e a gente começar a compartilhar conteúdos importantes e informações importantes para esse público que está nos ouvindo, tá? Muito obrigada pelo convite. Se eu puder começar, né? Acho que antes de mais nada eu gosto de me definir como uma apaixonada por energia, né? Assim, eu trabalho com energia desde o começo da minha carreira. Passei por diversos setores, bioenergia, eólica, solar, trabalhando com muito viés financeiro, né? De economia, de viabilidade, desenvolvimento de projetos, de negócios, né? Estratégia. E há 8 anos eu me juntei à equipe da Cela, né? Hoje eu sou head da parte de consultoria da Cela, que é uma consultoria e a assessoria financeira foi fundada há 11 anos e específica para renováveis e transição energética.
Então, a gente tem auxiliado geradores de energia, consumidores de energia, fornecedores de equipamentos, toda a cadeia, né, de valor aí de energia renovável e transição energética, a entender os modelos de negócio, como que esse mercado funciona, como entrar aqui no Brasil, né? Então, esse é um pouquinho da minha história aí. Excelente. Bem-vinda, Marília. Obrigada. Obrigado, Walter, e o pessoal do Procurement Club pela possibilidade aí de estar conversando, acho que, como a Maria falou, né, para um setor e tema que a gente é apaixonado, que é energia renovável. Eu sou diretor de estratégia comercial na Atlas, olho bastante o Brasil. Hoje a Atlas é uma empresa global, a gente tem presença em 6 países, na América Latina, México, Chile, Colômbia e Brasil, além de projetos no Uruguai. E também na Europa, com uma presença ali na Espanha, mas olhando toda a Ibéria e oportunidades no continente. Mas o Brasil aí é o grande mercado consumidor de energia da América Latina, é onde a gente vai conversar um pouquinho mais, tem um potencial de energia barata, o que a gente chama de ser o powerhouse, né? Green Powerhouse, ou a casa verde da energia do mundo, né? Isso tem grandes vantagens. E muito interessante que está falando com esse público que é o dia a dia nosso, né, da equipe comercial, é a nossa contraparte parceira, e também passar um pouquinho do nosso conhecimento. Eu também já fui financeiro, já fui controller, sei as dores do lado de quem compra e de quem tem que tomar uma decisão de médio e longo prazo para uma empresa. Então, acho que uma oportunidade bem interessante da gente poder conversar com esse público sobre esses diferentes modelos e vantagens que ir para uma transição energética, consumir energia renovável pode trazer. Excelente. Aproveitando, fazendo carona com esse teu texto, eu acho que é importante a gente entender e compartilhar com as pessoas o que são essas oportunidades da transição energética, né? Onde as empresas podem capturar essas oportunidades, enfim, fala um pouquinho mais disso para a gente. Tá ótimo. Vou começar então, mas no Brasil, né, acho que o modelo se inicia quando uma empresa ela está elegível para o que a gente chama aí para o mercado livre de energia, né? Então, ela tem que ter uma potência contratada mínima e a partir disso ela pode tomar a decisão de falar, eu quero escolher de quem que eu compro energia. Então, vai ser de um gerador, vai ser de uma comercializadora. Isso já traz algumas reduções de custos em relação àquelas empresas que hoje ainda estão no mercado regulado, que ela recebe energia pela distribuidora dela, né? Aqui no São Paulo, por exemplo, a Enel, se for no interior a CPFL, se for no Rio uma Light. Então, essa liberdade de poder escolher a energia já traz uma redução de custo. Quando ela vai para um modelo que ela escolhe, tratar uma energia renovável, ela começa a ter mais vantagens. A primeira é porque a energia renovável ainda é uma energia que a gente chama incentivada, que ela dá desconto na tarifa do uso do fio dela. Então, o que ela paga para a distribuidora, ou no caso de uma empresa que tem um grande consumo e está na alta tensão, vai pagar para uma transmissora, ela paga 50% desse custo. Então, assim, você já tem uma redução significativa ali no mês a mês. Mas, além disso, as empresas hoje elas também têm a possibilidade de fomentar essa expansão da matriz energética renovável, que é o que a gente chama pela lei de autoprodutor. Então, ela faz parte do projeto de energia, seja através de um investimento mínimo num projeto, ou seja, arrendando via um consórcio um projeto de renovável. Quando ela faz isso, o governo entende que ela está auxiliando a expansão e, por isso, ela tem contrapartidas, que é basicamente desconto em encargos. Então, o setor elétrico é um setor que o governo consegue recolher de todo mundo ali um pouquinho, né, de subsídios. Então, esses subsídios, dado que você já está apoiando o setor, você tem essa economia. Então, no final, a gente está falando ali uma empresa, ela com mudanças contratuais e, além disso, conseguir reduzir carbono, conseguir participar da transição energética, ela vai ter uma economia na total de conta de energia dela de 30% a 35%. Então, assim, é um modelo aí, a Marília pode complementar, né, que ela está no dia a dia ali apoiando os clientes, mas é um modelo ali que é só ganha-ganho, né? Você fica renovável, você baixa a emissão de carbono e, além disso, financeiramente, sua empresa é mais sustentável. Excelente, excelente. Então, eu vou abrir também um canal para a Marília, aproveitando e pedindo para ela falar um pouquinho dos principais desafios e benefícios que a empresa tem quando ela parte para essa transição energética.
Eu acho que é interessante. Quando a gente fala de transição energética, parece algo gigantesco, né? Parece que a gente está tendo um esforço enorme para tomar essa decisão. E a realidade é que não necessariamente é isso, né? O Brasil ele tem uma capacidade, né, um potencial de renováveis gigantesco. Hoje as renováveis elas são mais baratas, né, do que as fontes fósseis. Então a transição energética ela pode ser muito simples, tá? Eu gosto de falar em ondas de transição, né? Uhum. E a primeira delas e a mais simples é a que o Lucas acabou de mencionar, que é você estar no Mercado Livre, você pode escolher o seu tipo de energia e você escolhe uma energia renovável porque ela é mais barata, ela tem atributos ESG, né? Faz sentido e você ainda vai ter economia, né? Então essa é a parte mais simples. Depois a gente pode pensar em algumas etapas, né? Que podem adicionar um pouquinho mais de complexidade, mas também são efetivas. Por exemplo, eletrificar processos, né? Tudo que você puder eletrificar no processo da sua empresa, você pode contratar energia renovável, porque é algo muito fácil de ser feito, né? E aí você aumentar a sua transição energética. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma empresa que tem... e esse é um exemplo que pode ser aplicado em diversos outros segmentos, né? A empresa que tem uma frota de carros, ela pode mudar essa frota para veículos elétricos, né? Ela vai consumir mais eletricidade contratada de energia renovável, por exemplo, né? Quando a gente fala de oportunidades, autoprodução, né? E a energia incentivada, como o Lucas disse, é uma das maiores. E os desafios, né, que vêm com essas oportunidades... esses desafios, eles são, obviamente, muito controláveis, mitigáveis, né? E simples de serem feitos desde que a empresa estude bem esse modelo de negócio, né? Então, eu diria, você precisa, primeiro, entender como é feito, como esses modelos funcionam, né? A autoprodução, ela é uma parceria entre o gerador e o consumidor. Então, você tem estruturas que são diferentes de você simplesmente comprar energia. Obviamente que, ao fazer uma parceria, uma estrutura um pouquinho mais robusta, você tem mais benefícios, né? Como o Lucas disse, né? A isenção de alguns encargos pode chegar a R$100 por megawatt-hora. Isso é muito relevante, né? Num caso de compra de energia. Então, o desafio vem com o benefício, né, de uma economia maior. Então, uma estrutura robusta, você precisa fazer as negociações com bastante calma, entender bem o modelo de negócio, e aí você vai conseguir colher os frutos. Excelente, Marília. Muito obrigado pela explicação. Eu acho que tem algumas coisas que eu vejo o desafio com as empresas, tá? Apesar de que hoje está mais democrática a informação e está se abrindo um modelo que era muito complexo e fechado da energia, né? Sim. Ainda hoje os empreendedores, os empresários têm muita dificuldade de entender. E eu acho que você colocou uma coisa muito interessante, vocês dois, que você está reduzindo a pegada de carbono, ou seja, você está endereçando a questão de sustentabilidade da empresa, dando essa materialidade e, ao mesmo tempo, você está reduzindo o custo. Quer dizer, é o melhor dos dois mundos. Então, para que isso aconteça, eu queria ouvir, aí talvez, né, fazendo da lá e da cá, quais são os principais modelos de contratação desse tipo de energia ou dessa transição energética? Tá ótimo. Assim, os modelos são dois, mas acho que a principal mensagem aqui, né, acho que o que está permeando a nossa conversa, é que agora o consumidor de energia, ele tem um papel ativo nessa transição energética, né? Ele passa de um papel passivo, que é basicamente assina um contrato, compra 1 ano, compra 2 anos, para realmente ter que definir um modelo, entender, fazer parte de um projeto, seja num chapéu de investidor, né, que é o que a gente vai falar aqui, um modelinho de equiparação, seja num papel de consorciado, arrendando um projeto, e com isso ele vai ter economia, vai ter benefícios, mas assim, acho que esse é o grande desafio, né? Passar por esse papel ativo, entender esses papéis e responsabilidades novos, que te trazem benefício, mas que também trazem responsabilidades. Dentro do modelo de autoprodução, hoje a gente tem 2 que são mais conhecidos e mais palatáveis. Um é o que a gente fala que é uma autoprodução por equiparação, em que a empresa ela vai fazer um investimento naquele equity, no ativo mesmo de energia. Normalmente é um investimento que pode chegar a 5%, 10%, até 30% daquele ativo.
ela, por ser dona dessa parte do ativo, ela vai ter os benefícios de redução de encargos, redução de desconto na tarifa de energia. Então, diferente de um contrato de compra e venda, esse contrato ainda existe, mas ela também vira acionista do ativo. Então, ela também tem um contrato de acionista junto com o gerador, que mostra que ela é uma investidora de energia e, por isso, vai ter os benefícios. O segundo modelo é o modelo de consórcio por arrendamento, em que ele não tem um investimento, mas você tem que arrendar aquela planta, e você arrendando a planta, você também é proprietário dela. Então, a gente aqui não fala de contrato de compra e venda de energia, a gente fala de um contrato de arrendamento e um acordo comercial que faz os ajustes, porque aquele cliente precisa. Porque no final, né, vamos pensar assim, um projeto solar, ele vai gerar durante o dia. Um projeto eólico, mais ou menos ali na hora do almoço até de noite. Mas muitas empresas, ou elas rodam 24/7, ou elas têm consumos diferentes ao longo do dia, e eu preciso entregar essa energia conforme a demanda do cliente, não conforme o projeto gera. Então, além de arrendar a planta, eu tenho um contrato que vai fazendo esses ajustes para ele, para que no final ele não tenha essa dor de cabeça, né? Então, acho que esse é o grande cerne da questão, é você conseguir ter contratos que trazem benefício, que por um lado o cliente vai ser mais ativo, mas por outro que também não deixe a ter dor de cabeça, em que eu consiga ainda, como gerador, entregar a energia para esse cliente da forma que ele necessita, né? No dia, na sazonalidade, na modulação horária que ele vai precisar consumir. Excelente, excelente. Bem abordado isso, Lucas. E aí eu vou pedir para a Marília me ajudar no seguinte. Se esse modelo, da forma como o Lucas falou, ele passa a ser um ente ativo no processo, quais são os receios, os medos, os desafios que eles têm enfrentado para essa transição? Como Sim. para esses modelos? Eu acho que essas são as principais dúvidas, né, que existem no processo. Poxa, agora eu sou acionista de um projeto, né, ou eu sou consorciado de um projeto renovável. E agora, né, o que acontece? Óbvio que vem com responsabilidades, né? Você está ali no contrato social da empresa, num consórcio, mas as empresas de energia, elas estruturam, né? Elas fazem toda a estrutura de contratação para diminuir o máximo, né, as interações, né, do consumidor com o órgão regulador, por exemplo, para você não precisar responder à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso, o gerador, que é o parceiro, geralmente toma a responsabilidade. Acho que uma das primeiras dúvidas dos consumidores é isso. Poxa, agora eu preciso tratar com um novo órgão regulador que eu não conheço e não conheço as regras, né? Você tem que ter o seu parceiro certo de energia renovável para vir com a solução, né? Para que você não tenha que fazer essa interface. Essa é a primeira coisa, tá? A segunda coisa, né? Sempre existem aquelas questões de dúvidas de, poxa, eu vou precisar investir meu dinheiro, esse dinheiro vai render, né? O que vai acontecer aqui nesse processo? E os modelos de contratação, principalmente na equiparação, que há investimento de capital, né, de equity, sempre tem um acordo de acionistas muito bem estruturado, explicando o que vai acontecer com o seu dinheiro ao longo do tempo, se você vai ou não receber dividendos, como que ele vai ser retornado. Então, essa é uma outra segurança que precisa ser dada. E a terceira foi a que o Lucas mesmo trouxe, que é, poxa, esse ativo renovável, ele tem um perfil de geração que é diferente do meu consumo. Como que essa energia chega para mim da forma que eu quero, né? E, como o Lucas mesmo disse, né, os geradores, eles trazem essas soluções em contratos acessórios para que a energia chegue da forma que o cliente precisa. Então, eu diria que processuais, essas são as principais preocupações e todas têm soluções, né? Mas, obviamente, que vem com a responsabilidade de você ter um contrato muito bem amarrado e ter o conhecimento, né, de que você tem algumas responsabilidades perante aquela SPE de geração de energia. E acho que excelente, para adicionar um pouco o que a Marília disse, acho que você, Walter, abriu muito bem a nossa conversa. Acho que um dos receios no final é essa negociação está sendo fair, ela está sendo justa, porque, querendo ou não, a gente entende que as empresas, o foco delas é no negócio principal, né? Perfeito. Então, a gente hoje tem clientes como um hospital, como uma empresa de alimentos. Então, assim, ela precisa tomar conta dos pacientes, ela precisa exportar os produtos dela, tomar conta da operação. Então, quando ela vai conversar de energia, ela sente um desconforto, porque esse é o meu dia a dia, né? Eu entendo bem, eu estou o dia inteiro entendendo e ela está comprando energia, precisa ter esse papel ativo, como a gente falou, mas ela não vai ser uma especialista.
Então, uma das formas que a gente vai trazendo essa segurança, a primeira normalmente essas empresas têm já suas gestoras ou consultores que a gente trabalha em conjunto com eles, né? Então, normalmente sempre tem uma parte como a Cela fazendo esse papel também de guardião para o cliente, e a outra é que normalmente são modelos de maior prazo. Então, a gente está falando aí de no mínimo contratos de 5 anos, a gente tem contratos até de 21 anos. Então, ela é uma parceria que ela precisa começar sendo justa. Porque senão é um casamento que já está fadado ao fracasso, né? Porque você começar algo sentindo ou muito rapidamente entendendo que você foi injustiçado, essa parceria não vai perdurar. Então, esse é algo muito importante para tirar o receio dos clientes, né? E também trabalhar esse seu parceiro que você vai escolher para essa transição energética tem que ser alguém que tenha essa empatia e consiga trabalhar de forma adequada com você, porque realmente é um relacionamento de longo prazo, né? A palavra transição acho que já mostra, né, que não é algo que acontece de um dia para o outro, né? Exato. Excelente. Lucas, e aí eu queria então pegar uma carona e te perguntar em relação a riscos. Que riscos que ele tem, que o empreendedor ou o comprador, o profissional que está lidando com esse novo modelo, ele vai ter que considerar? E de que forma os geradores, né, atuam para eventualmente mitigar esses riscos? Claro. Eu acho que o primeiro risco é a segurança de suprimento. Então, ele precisa escolher uma contraparte que tem uma experiência comprovada de entrega de projetos, de implantação, desenvolvimento. Usualmente, quando a gente vai fazer esses modelos, são projetos que ainda estão ou vão ser construídos ou estão em construção. Então, existe o risco do gerador não conseguir chegar a tempo, construir, ou até alguns não conseguirem entregar o projeto. Então, você precisa escolher muito bem a empresa, assim, qual que é o track record, né, o histórico de entregas dessa empresa. Entender muito bem o preço que você está definindo. Então, assim, né, como todo segmento, né, muitas vezes o barato sai caro. Então, esse preço que eu estou fechando é um preço próximo de média de mercado. Eu consegui uma redução, mas é uma redução de 30%, 40% em relação à média das propostas. Talvez seja algo que depois aquele gerador não vai conseguir entregar. O outro, né, a Marília disse que é a questão de representação. Então, ou você tem via esse gerador parceiro ou via um gestor, um consultor, essa representação junto aos órgãos, seja a Câmara de Energia, seja ao regulador. E também uma empresa que vai ter essa parceria com você de longo prazo, né? Então, dado que são contratos de 5, 7, 10 anos, precisam ser empresas que você sabe que elas conseguem operar o projeto, que elas vão gerar. Se caso não houver a geração, o que acontece? Então, vamos dizer, o conjunto de garantias que esse cliente vai pedir para o gerador é muito importante, né? Então, você não gerou, o que você vai fazer para mim? Você não entregou o projeto, atrasou. Como é que você vai me recompensar em relação a esses benefícios que eu perdi? Então, esse conjunto de garantias que normalmente o seu time jurídico ou esse consultor que vai estar te apoiando vai conseguir trazer para mostrar, falar, essa solução aqui, esse gerador, além de te dar as garantias, ele também consegue corroborar essas garantias, né? Porque prometer, várias pessoas podem prometer, mas depois assim, o que ele prometeu, até quando ele falhar, ele consegue te garantir as falhas? Então, acho que isso é muito importante, né? No final, acho que o parceiro que você está escolhendo ali é 90% da tomada de decisão e mitigação de riscos. Excelente. Se eu puder complementar com duas coisas, porque esse é um processo que a gente faz bastante com os nossos clientes, né? Os consumidores de energia. Eu acho que o risco o parceiro tem que ser de extrema qualidade, né? A primeira delas também é a questão de capacidade financeira desse parceiro. Como o Lucas disse, os projetos precisam ser construídos. Então, o parceiro vai precisar financiá-lo, colocar equity, etc., né? E a segunda coisa é conhecimento no modelo de negócio, né? A autoprodução é um instrumento contratual mais robusto. Então, esse parceiro ele precisa conhecer desse modelo, saber quais são as regras do jogo para te tirar desse risco, né? Então, isso é essencial. Todos os nossos clientes pedem que a gente faça essa avaliação, né, dos geradores de energia e, em geral, essa é a decisão, né? Você não vai optar por um gerador que traz um preço muito baixo, mas não conhece o modelo de negócio, seu risco aumenta. Excelente, Marília. Então, eu vou pegar uma carona, porque carona todo mundo pode pegar, né? Para essa informação que você deu. Então, assim, se
existe a escolha por uma transição energética? Qual é? Porque a diminuição de pegada de carbono, ou seja, o approach de sustentabilidade está dado como um benefício. O segundo é a economia. Qual é o nível de economia que pode ser esperado nessa transição, ir para a energia mais limpa? Não, legal. Na Cela, e é interessante que a gente tem esses dados, a gente faz há 8 anos um estudo de contratos assinados, né, entre consumidores e geradores de longo prazo, que são esses tipos de contrato que a gente está falando aqui. E a gente já mapeou 140 contratos, mais ou menos, né, de energia solar e eólica, ou seja, essa transição já está acontecendo já faz um tempo, né? E com base, né, nas informações que a gente recebe dos geradores, que tem prazo, preço, todas as características desses contratos, a gente vê que para você, se você hoje opta por fontes de energia convencionais e você vai trocar para uma renovável incentivada, você vai ter entre 10% e 15% de economia, tá? Até 10%, 15% de economia. Para a autoprodução, aí esse número pode aumentar bastante. Óbvio que depende do modelo da sua contratação, o estágio que ela está hoje, mas ela pode ser entre 30% e 40% de economia. Ou seja, é muito relevante. É muito relevante. Muda o jogo de uma estrutura, de um balanço, de um DRE, né, de um demonstrativo de resultados de uma empresa. Essa estrutura, você ter 40% num custo fixo seu ali, de redução, né? É uma excelente oportunidade. Né? Excelente. Agora, vou falar com o Lucas, né? E qual tem sido o nível de adoção dessas empresas para essa mudança, para essa transição? E que tipo de setores estão aderindo mais? Ou setores que fazem mais sentido eles aderirem? Claro. Eu acho que, assim, não existe setor ideal. Tá. O que veio acontecendo, né, e assim, quem teve a liderança realmente é o que a gente chama dos energointensivos. Então, são aquelas empresas onde a eletricidade ela é 40%, às vezes 60% do custo operacional vem do custo de energia. Então, a gente está falando aqui do setor de mineração, metalurgia, empresas de alumínio. Então, nesses setores, a gente vê já um movimento ali de algumas empresas desde os anos 90, 2000, construíram suas próprias hidrelétricas, construíram suas próprias usinas e mais recentemente vieram, através dessas parcerias com geradores renováveis, também construindo seus projetos solares e eólicos. Então a gente está falando aí das maiores empresas e maiores consumidores do Brasil, elas têm hoje quase 80% até 100% de toda a energia que ela consome em autoprodução. Agora, nos últimos 2, 3 anos, a gente vem vendo uma democratização desse modelo, né? Então, o modelo foi testado, foi financiado, está operando, as economias esperadas estão acontecendo. Então, hoje, empresas de diferentes setores, em que a energia pode ser 5%, 10%, 40% do custo operacional, vêm querendo ter essa economia. Então, na nossa carteira hoje, como eu disse, a gente tem empresa de alimento, empresa de bens de consumo, empresa do setor de saúde, empresas de data center. Então, assim, saiu da indústria pesada e passou para diferentes setores, né? O que a gente fala muito para essas empresas que estão iniciando a jornada é se espelhar nas empresas energointensivas, porque elas são empresas realmente que o coração do negócio é a eletricidade, né? Então, o data center é elétron na forma de dados. O alumínio ele é energia na forma de metal, né? Basicamente é isso. E elas são empresas que têm consultoria, que têm equipes robustas, a gente está falando aí de 10, 100 pessoas na área de energia, olhando o mercado, contratando, gerindo projetos. Então, assim, são empresas ali que faz parte da estratégia do negócio dela e pode um ano ruir ou não, comprar energia da forma certa. Então, se você conseguir pegar esses espelhos e entender que essas empresas estão fechando contratos, buscando autoprodução, amarrando preços de longo prazo, é porque elas estão buscando uma proteção, que elas estão vendo que os cenários futuros vão ser mais desafiadores. Então, você se espelhar nesses modelos também traz uma segurança, né, um benchmark para empresas de diferentes setores que querem migrar para esse modelo. Lucas, então, eu vou só me permitir pegar esse finalzinho e perguntar para a Marília. Esse é a principal razão do senso de urgência que a gente vê que as empresas estão percebendo em relação a mudar para um modelo de autoprodução? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É assim, existe alguns fatores, né? Primeiro,
houve essa democratização, né, da autoprodução, muito por um modelo, né, que não costumava ser tão utilizado, que é o de consórcio, e ele tem se popularizado bastante. E a gente acho que vale trazer uma tecnicalidade aqui, que os modelos de autoprodução eles vão variar dependendo do perfil do consumo, né, do consumidor. Consumidores que têm demanda de unidades abaixo de 3 mega médio, tá? Eles não podem ir para a equiparação, né? Porque existe uma regulação específica da equiparação que não permite. Com o consórcio sendo mais utilizado aí nos últimos 3, 4 anos, esse sim permite que esse tipo de consumidor possa ter autoprodução e aí populariza bastante. Então, vamos pensar que uma indústria alimentícia, ela tem diversas unidades no país, né, espalhadas. E a maior parte dessas não tem mais de 3 mega médio, né? Então, ele vai para esse tipo de contratação da autoprodução. O que eu vejo de desafio e senso de urgência, né? Primeiro, os encargos estão cada vez mais altos, né? E a realidade é que o custo de energia tem aumentado muito, né? A gente está vendo agora, né, no curto prazo, térmica sendo despachada. Exato. Então, isso no final todo mundo vai pegar essa continha e vai pagar um pouquinho, né? Que é os encargos. Exatamente. Então, os encargos estão cada vez mais altos. A autoprodução é uma forma de você pagar menos encargos, né? De uma forma que você tem um ativo, né? Você é parceiro de um ativo de geração, você é gerador também. Então, essa urgência tem sido para resolver a questão do custo, né? E também tem uma urgência relacionada ao momento regulatório que a gente tem passado no setor elétrico, com diversas mudanças, em que há uma vontade, né, do governo de colocar algumas restrições adicionais nos modelos de autoprodução, ou seja, aumentar o valor de investimento, né, ser um pouquinho mais pesado. Então, está todo mundo tentando estruturar esses modelos o quanto antes nas regras atuais, né, para garantir os seus benefícios de autoprodução, ser gerador de energia, né, ter o seu parceiro de energia e conseguir colher esses frutos aí nos próximos anos, né, no longo prazo. E aí acho que complementando, né, a gente brinca, não é conversa de vendedor, mas o que a gente vem olhando, né, seja por mudanças regulatórias que podem haver ou mudanças regulatórias já contratadas, o preço da energia futuro está aumentando. Isso a gente já viu assim, né? Ano passado a gente pagava energia que é o mínimo possível, né? Que é o que a gente chama de PLD mínimo. Em menos de 2 meses, essa energia mais que dobrou o custo por questões hídricas. Isso deve acontecer, essa volatilidade cada vez mais, porque cada vez mais as hídricas não são mais a bateria do nosso sistema. Junto com isso, existe o desconto do fio, né, que a gente chama de energia incentivada, está acabando, então novos projetos já vão vencer esse desconto. Isso faz com que a energia fique tão cara para o cliente, que não vai ter o desconto, mas o gerador também tem um desconto que ele vai perder e ele vai repassar isso no custo para ter o retorno que ele espera num projeto. E por último, a gente ainda está numa janela muito positiva de commodities. Os juros vinham caindo, pararam, a gente não sabe se vai subir. Então, tudo isso traz essa janela de oportunidade. Então, a gente fala assim, para quem for decidir fazer essa contratação daqui 2, 3 anos, possivelmente vai estar pagando uma energia 20%, 25% mais cara do que uma tomada de decisão aí nos próximos meses, por ter aproveitado essa janela, né? Obviamente, futuro a gente não sabe, mas assim, fundamentalmente, já existem mudanças que estão pressionando esse preço para cima. Então, por isso que a gente, e vocês vão poder acompanhar isso na mídia, tem diversos grandes contratos com grandes clientes sendo fechados ainda esse ano, mostrando que aqueles clientes que eu falei, que têm as equipes de energia, que olham, que vivem disso, eles estão começando a ver essa janela fechando e falando, não, deixa eu fechar meus contratos aqui para garantir esses próximos 10, 15, 20 anos de forma sustentável. E sabe o que eu acho que é interessante disso, complementando, é que energia é uma linha de custo, né, nas empresas. E o que a gente precisa não é ganhar dinheiro com energia, né? O consumidor não quer ganhar dinheiro com energia, ele quer previsibilidade. Isso. Ele não quer ser pego de surpresa num preço alto e nem surfar uma super onda com um preço super baixo e também está exposto a mais riscos, né, de contratação. Então, com um contrato de longo prazo, num momento bom, você vai ter previsibilidade de uma energia justa, barata, né, mais competitiva na realidade,
por bastante tempo, né? E aí você consegue focar nos seus esforços do dia a dia, que é o que importa, né? E atende o orçamento, né? Exatamente. Excelente. Nossa, muito bom. Marília, Lucas, nós estamos chegando ao final, infelizmente. Tem muita coisa importante que a gente talvez pudesse fazer até um novo podcast ou videocast, porque, por exemplo, tem questões como a revisão tributária, né? A reforma tributária, como que ela vai afetar isso? Então, eu acho que esse item pode ser até um elemento a mais da janela de oportunidade das empresas acelerarem isso esse ano. Muito bacana. Eu quero também falar para os nossos ouvintes que esse programa está gravado, mas vai estar no ar tanto a Marília como o Lucas para responder no chat. Então vocês têm acesso direto a perguntas conforme vocês tiverem dúvidas em relação a esse programa. E eu queria que vocês também ficassem atentos e seguissem a gente no LinkedIn, Instagram, YouTube, porque é uma forma, inclusive, de se comunicar e ter acesso a essas informações ricas que estão sendo, né, diariamente atualizadas com a dinâmica desse mercado que está se abrindo, tá bom? Mais uma vez, Lucas, Marília, muito obrigado e muito sucesso aí para vocês. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. E obrigado, pessoal, pela atenção e pela audiência.